Plano de leitura da Bíblia da Igreja Cristã Pagiel. Estamos no dia 183. A leitura é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Samuel 17, Jó 33 e Provérbios 27. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 2 Samuel 17. Aitofel disse a Absalão: Permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: Chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz, ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: O conselho que Aitofel deu, desta vez, não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado, corajoso como leão, ficará morrendo de medo, pois todo o Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo o Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviassem imediatamente esta mensagem a Davi: Não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados.
Jonatas e Aimaas estavam em En-Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei o que tinham ouvido. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa no poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: "Onde estão Aimaas e Jonatas?" A mulher respondeu: "Eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém." Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram e, quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Maanaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa, comandante do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Jó 33. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo o que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso, não lhe devo inspirar temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, e seus ossos, que não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova, e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer à cova. Encontrei resgate para ele, então sua carne se renova, voltando a ser como de criança, ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor.
vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer à cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Provérbios 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata, e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas.